Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês hoje a aula sobre o sistema geniturinário. Vamos começar com o sistema urinário. O sistema urinário ele é composto por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Ele tem várias funções, mas as funções listadas aqui são principalmente funções renais, que envolvem a filtração do sangue, a produção de urina, a regulação do pH do sangue, o equilíbrio ácido-básico do sangue, o equilíbrio eletrolítico, que envolve os eletrólitos, né, sódio, potássio e outros minerais, e a produção de hormônios. Então, são todas as funções relacionadas ao rim. Os outros componentes do sistema urinário, eles têm como função a condução da urina formada pelos rins, o armazenamento e a excreção. Então, os ureteres têm a função de conduzir a urina formada nos rins até a bexiga tem a função de armazenar a urina e a uretra tem a função da excreção dessa urina a partir da bexiga. Falando especificamente dos rins, nós temos que os rins são um par, então, de órgãos localizados na cavidade abdominal, no quadrante superior, póstero superior, em formato de grão de feijão. Então, ele está localizado na cavidade abdominal e é retroperitoneal, né? O rim direito ele é ligeiramente mais baixo que o esquerdo, por causa do fígado, que ocupa um espaço bem grande do lado direito do abdômen. Encontram-se lateralmente a coluna vertebral, ou seja, são paravertebrais, aproximadamente entre os níveis de T12 e L3. Os rins, eles possuem dois polos e dois bordos. Os polos são superior e inferior. Normalmente o polo inferior ele é mais pontiagudo do que o superior. E os bordos lateral, que é liso, e o bordo medial. No bordo medial, nós temos o hilo renal, que é o local onde entram e saem vasos sanguíneos, assim como o ureter, em cada rim. O rim ele também possui locais chamados de néfrons. Os néfrons eles são os locais de filtração do sangue e aí de produção da urina. Então, os rins eles têm a função de filtrar o sangue e eliminar os metabólitos do sangue na urina. O rim ele é formado perifericamente pelo córtex renal, que é a região mais externa, que realiza a filtração do sangue, e centralmente pela medula, que coleta a urina. As colunas renais, elas são uma porção do córtex que invade a parte central do órgão. Então, essa região que está delimitada em um triângulo amarelo é a medula renal. E entre a medula renal, nós temos as colunas renais. Então, a medula renal, né, vários segmentos da medula renal são separados pelas colunas renais, que são projeções do córtex para o interior do órgão. Lembrando que o córtex é sempre a região mais externa de um órgão, enquanto a medula a região mais interna. Na medula renal, são formadas pirâmides, né, renais, que são aquelas delimitações em amarelo, cujos ápices são recobertos pelos cálices renais menores. Os cálices renais são essas regiões que possuem a saída, então, da urina e que recebem a urina formada tanto no córtex como na medula renal. Esses ápices são chamados de papilas renais. Os ureteres, eles são impares, né? Um direito e um esquerdo. São dois tubos de cerca de 25 centímetros de comprimento, isso vai depender do tamanho da pessoa, que ligam os rins e a bexiga. E eles conduzem, então, a urina até a bexiga. A bexiga urinária é um órgão muscular, oco, que armazena a urina. Ela possui 3 ósteos, ou seja, 3 aberturas. Uma abertura equivalente aos ósteos dos ureteres, que trazem a urina até a bexiga, e um ósteo único, que é o ósteo da uretra, que é a abertura que ela tem
na uretra. Então, esses 3 ósteos são denominados, né, eles delimitam o trígono da bexiga, também chamado de trígono vesical. A partir da bexiga, nós temos então a uretra, que é diferente em homens e mulheres. A uretra feminina, ela é mais curta e ela se abre no ósteo externo único para a condução de urina, que é localizado no vestíbulo da vagina, ou seja, na região periférica, né, externa da vulva, e com a função exclusivamente de eliminar a urina. Então, aqui nós temos a bexiga maior, localizada anteriormente ao útero, e o seu ósteo interno da uretra, e a uretra caminhando até o ósteo externo para a eliminação da urina. Logo atrás do ósteo externo ou da uretra feminina está o canal vaginal. Aqui nós temos uma vista posterior da bexiga masculina. Ela é atrás da bexiga masculina nós temos vários órgãos, glândulas relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Aqui nós temos a glândula seminal, que é em par, uma de cada lado. O ureter passa na região anterior a ela e entra na bexiga. Atrás da bexiga, inferiormente, nós temos ainda a próstata, que é uma glândula única localizada posteriormente à bexiga. Aqui nós temos uma vista lateral da uretra masculina. Ela é bem maior do que a uretra feminina, ela tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento e ela é dividida em 3 porções. A porção prostática, que passa por dentro da glândula da próstata, que fica na região, né, inferior e posterior, principalmente a sua maior parte, a bexiga. Então, nós temos a região prostática, a região membranácea, que é só o local aqui embaixo da próstata, bem curtinha, é a menor parte da uretra, e depois nós temos a uretra esponjosa, que atravessa o pênis. Ela se abre no ósteo externo da uretra, assim como a uretra feminina, levando a urina para ser excretada. Diferente da uretra feminina, a uretra masculina, ela tem função de excreção da urina, mas também faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, ela tem a função também de eliminar ou excretar o sêmen junto com os espermatozoides. Em relação ao sistema reprodutor, nós temos o sistema reprodutor feminino e o masculino. Iniciaremos com a discussão do sistema reprodutor feminino. Ele é composto pelos seguintes órgãos: os ovários, em número de 2, localizados um a cada lado do útero, as tubas uterinas, que ligam o ovário ao útero, o útero, que é um órgão único, e a vagina, que é um canal de conexão com o meio externo do sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente consegue ver uma vista anterior dos órgãos. Temos o ovário, né? Aqui nós temos apenas o ovário esquerdo, ele se remete também ao lado direito. Nós temos a tuba uterina, que inicia ali no ovário, faz a curva, chamada de ampola da tuba uterina, e entra então no útero. Aí após nós temos o útero e abaixo do útero a vagina. Então esses são os componentes do sistema reprodutor feminino. Aqui nós temos uma vista lateral, em que podemos observar os órgãos lateralmente. Nós temos ali o ovário, a tuba uterina, o útero,
e a vagina. Então, lateralmente, nós conseguimos perceber que a parede do útero é realmente bastante espessa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos órgãos. Nós temos ali os ovários, que são um par de gônadas, eles são responsáveis pela produção de células germinativas, também chamadas óvulos, e também a secreção de hormônios, vários estrogênios, o 7-estradiol é o mais comum, junto com a progesterona. Então, os ovários, eles são preenchidos por vários folículos primordiais, que são formados durante o período embrionário. Mas apenas alguns deles chegam a se desenvolver e serem expulsos do ovário no processo de ovulação. Então, o processo ele ocorre da seguinte maneira. Na puberdade, apenas os folículos primordiais, que em última instância se tornarão maduros, eles completam a sua divisão meiótica para formar um ovócito secundário. O ovócito secundário reside em um folículo primário, rodeado por uma camada única de células granulosas, e que em seguida começa a crescer e se tornar um folículo primário maduro. Então, conforme vai crescendo essa camadinha de células que a gente vai vendo ali nos folículos primordiais e nos folículos primários, ao redor do ovócito ali, esses pontinhos em rosa são as células granulosas. Essas células granulosas, elas começam a se desenvolver no período da puberdade, quando ocorre a ação dos hormônios LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, principalmente, que é um hormônio folículo estimulante, sobre essas células. E essas células começam a se desenvolver. A partir daí, elas começam a secretar hormônios, principalmente estrogênio e um pouquinho de progesterona. A partir daí, começa a se formar o folículo secundário, com um espaço interno preenchido por líquido, que é esse espaço em azul que vocês estão vendo ali na imagem, no folículo secundário. Esse espaço preenchido por líquido é chamado de antro. Cerca de 10 a 20 desses folículos pré-antrais, que seriam esses folículos primários, eles começam a amadurecer no início de cada ciclo menstrual, mas geralmente apenas um se torna dominante enquanto os outros degeneram. O folículo maduro, ele começa a avolumar-se, ele fica maior sob a superfície do ovário e, por fim, é liberado desse ovário, rompendo o epitélio superficial do folículo por volta do 14º dia do ciclo menstrual. Esse é o período chamado de ovulação. O ovócito secundário ele é capturado pelas fímbrias, que são projeções da tuba uterina sobre os ovários, com a função de captar esses óvulos liberados e transportar eles em direção ao útero. As células granulosas restantes na superfície do ovário, elas aumentam de tamanho e formam uma estrutura granular chamada de corpo lúteo. Então, essas células granulares que antes estavam secretando muitos estrogênios, alguma progesterona, depois que libera o óvulo no período de ovulação, elas começam a se tornar mudar a alteração, encher de gordura, né? Mudar a sua constituição, formando o corpo lúteo, que secreta mais um pouco de estrogênios, mais progesteronas e também um hormônio chamado inibina. Estes hormônios, eles têm a função de ir lá no sistema nervoso central e inibir a liberação de LH e FSH. O corpo lúteo, ele dura cerca de 10 dias e depois ele degenera, a não ser que o óvulo seja fertilizado. Se o óvulo for fertilizado, o ovócito secundário completa a sua segunda divisão meiótica e se transforma em um óvulo. Os 23
cromossomos do óvulo e os 23 cromossomos do espermatozoide se combinam e a divisão mitótica do zigoto, que é o óvulo fecundado, começa. O concepto é, então, conduzido através da tuba uterina, o concepto é o óvulo fecundado. E aí ele se implanta na camada mais interna do útero, chamada de endométrio. Isso ocorre por volta do 5º dia após a fertilização do óvulo. Durante o início da gravidez, o corpo lúteo ele fica preservado por meio da secreção de estrogênio e progesterona. Depois, ele regride lá em torno do 2º, 3º mês de gestação, uma vez que a placenta, que já está mais desenvolvida, assume a tarefa de manter a quantidade de hormônios alta durante a gestação. Com relação às tubos uterinas, a gente tem que elas também são impares, elas ligam cada ovário ao útero e são divididas em infundíbulo e sua margem com as fímbrias, que é essa região demonstrada logo na saída do ovário. As fímbrias são esses prolongamentos, como se fossem pelos, né, cabelos que envolvem daí o ovário e tem a função de capturar o óvulo excretado pelo ovário. A ampola, que é a região curva ali, onde normalmente ocorre a fecundação. O istmo, que é um segmento estreito medial da tuba uterina, quando ela está quase chegando no útero, ela fica mais fina, estreita, esse local é o istmo, e ela tem a parte uterina, que é quando ela já entra, né, na parede do útero e abre-se na cavidade uterina. O útero, então, ele é um órgão único em forma de pera e ele é suspenso na cavidade abdominal por vários ligamentos. O principal dele é o ligamento largo, também chamado de mesométrio. O ligamento largo, como dá para observar na imagem, é o ligamento que fica toda a região lateral do útero e abaixo dos ovários. Ele é fixado lateralmente ainda pela tuba uterina, na região superior, e pelo ligamento útero-ovárico, que é esse ligamento entre o útero e o ovário. E anteriormente pelo ligamento redondo. Na imagem abaixo, ali a gente consegue ver na região superior do útero a saída para a região anterior de 2 ligamentos, um de cada lado. Esse é o ligamento redondo do útero. Existem ainda os ligamentos suspensor do útero e o ligamento salpinge. O ligamento salpinge, ele fica abaixo da tuba uterina e acima do ovário, fixando o útero também látero-superiormente. Ele ele é dividido anatomicamente em 3 regiões: o fundo, o corpo e o colo do útero. Normalmente, nós temos a região do fundo maior e voltada para frente em relação ao corpo e ao colo. E o útero ele é composto por uma musculatura bastante espessa que pode crescer e proliferar, ficando bastante fininha no período de gestação. As camadas, então, de músculo são o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Então, essas camadas são compostas por células que formam a parede uterina. O perimétrio é a camada mais externa, uma membrana de proteção. O miométrio é a camada muscular para contração da musculatura. E o endométrio é como se fosse o endotélio, né, dos vasos sanguíneos, é a camada mais interna do útero. Então, aqui eu tenho as fases do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual ele é dividido em 3 fases. A fase folicular, em que ocorre o crescimento do folículo para se formar e amadurecer um óvulo. A fase ovulatória, que é o período de ovulação. E a fase lútea, que é após a ovulação, onde as células foliculares elas se tornam corpo lúteo. Então, aqui no gráfico, nós temos na região superior o ciclo ovário,
Então, a gente tem lá um folículo primordial, formando um folículo primário, que se desenvolve em folículo secundário, e ocorre, então, o amadurecimento desse óvulo para a ovulação. Isso tudo ocorre num período normalmente de 14 dias. O ciclo menstrual ele inicia no primeiro dia da menstruação. A partir do primeiro dia de menstruação começa a maturação do folículo para ser liberado dali a 14 dias em média. Pode ser mais ou menos, dependendo da mulher. Aí a gente tem ali a liberação dos hormônios. Hormônios liberados pela hipófise lá junto ao sistema nervoso central são o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Pode ver que os dois têm uma grande quantidade, um pico de liberação no período da ovulação. Isso faz com que eles estimulem a liberação de estrogênio e progesterona. Então, olha só, inicialmente na fase folicular nós temos lá pela metade, lá pelo 7º, 8º dia, 10º dia após o primeiro dia da menstruação, nós temos uma liberação maior do folículo estimulante, que é justamente o hormônio que estimula o desenvolvimento do folículo. A partir do momento que começa a desenvolver o folículo, células granulares, que são essas em vermelho escuro aqui ao redor do óvulo, elas começam a liberar uma grande quantidade de estrogênio e uma pequena quantidade de progesterona. A partir do momento em que atinjo um pico de estrogênio, ocorre também um pico de hormônio luteinizante e folículo estimulante, e o ovário, então, tem a liberação do óvulo no período de ovulação. Isso normalmente ocorre na metade do ciclo menstrual. A partir daí, o que vai acontecer? As células granulares que sobraram aqui, elas vão ficar cheias de gordura, mudando a sua composição, e elas vão secretar uma grande quantidade, principalmente de progesterona, mas também uma grande quantidade de estrogênio. A progesterona ela vai agir principalmente lá no músculo, lá no endométrio, para aumentar a espessura do endométrio, para se esse óvulo for fecundado, ele ter onde ser implantado no útero. Então, aqui é a camada do endométrio, lá na região do útero, tá? Então, ó, liberou o óvulo no período de ovulação, o pico de FSH e LH estimula a formação do corpo lúteo, que secreta progesterona principalmente e estrogênio. Essa progesterona age no endométrio, aumentando a sua espessura para a implantação do óvulo fecundado. Caso esse óvulo não seja fecundado, o corpo lúteo ele involui, ele regride, se tornando um corpo fibroso e diminui então a secreção dos hormônios estrogênio e progesterona, fazendo com que ocorra descamação novamente do endométrio. A partir daqui inicia um novo ciclo menstrual com o amadurecimento de outro folículo. Aqui nós temos o canal vaginal ou a vagina, é a região interna, né, do sistema reprodutor feminino. Ele é um canal músculo elástico que se estende do colo do útero, essa região inferior do útero aqui, a sua abertura no vestíbulo da vagina, que é a entrada, né, o local de abertura da vagina. Então, esse canal aqui, ele é o que a gente chama de vagina, é interno. Os órgãos genitais externos são chamados de pudendo feminino ou vulva. Eles são compostos pelo monte do púbis, que é essa região aqui em cima, os lábios maior e menor do pudendo, lábio maior e lábio menor,
No lábio menor, nós temos na região anterior a glande do clitóris, que é semelhante ao pênis. E nós temos o ósteo da vagina, que é a abertura do canal vaginal. A vagina é lá dentro. Aqui é o pudendo ou a vulva feminina. Nas laterais do ósteo da vagina, nós temos glândulas vestibulares maiores. Essa região aqui é conhecida como vestíbulo da vagina, que é a entrada, né? Então, nós temos glândulas vestibulares para lubrificação dessa região, também chamadas de glândulas de Bartholin. São bilaterais. Nós temos ainda, anteriormente ao ósteo da vagina, nós temos o ósteo da uretra, que é por onde sai a urina. Canais separados para o sistema reprodutor e para o sistema urinário. E aí nós temos o sistema reprodutor masculino. Ele é composto por vários segmentos. Então, nós temos lá um par de testículos, um par de epidídimo, um par de folículos espermáticos, um par de ductos deferentes, um par de glândulas seminais, um par de ductos ejaculatórios, uma próstata, um par de glândulas bulburetrais, um pênis e o escroto, tá? Então, ele é composto pelos órgãos e pelas glândulas acessórias. As glândulas acessórias são 3, dentre essas que eu citei: a glândula seminal, a próstata e a glândula bulburetral. São glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Iniciaremos falando dos testículos. Os testículos, eles são um par de glândulas presentes dentro de um saco, de uma bolsa que chama escroto. Ela fica fora das cavidades corporais, uma vez que a espermatogênese, que é a produção das células gametas masculinos, elas ocorrem numa temperatura inferior à temperatura corporal, que é em torno de 37 graus. Os testículos, eles têm formato oval e produzem células germinativas masculinas, que são os espermatozoides. Cada testículo é envolvido por uma membrana espessa chamada túnica albugínea para proteger essas células, além do escroto, que são as camadas mais externas que sustentam e protegem os testículos. Ele é dividido em vários lóbulos, a gente consegue ver ali os lóbulos em amarelo dentro, né, do testículo. Esses lóbulos são formados por túbulos seminíferos, que são esses túbulos amarelos, e por células de Leydig. Essas células de Leydig secretam testosterona. As células de Leydig, elas formam os septos dos lóbulos. E a gente tem as células germinativas, que formam os espermatozoides, e as células de Sertoli. As células de Sertoli, elas têm a função de fornecer suporte às células de Leydig e a espermatogênese. Se nós cortarmos transversalmente um túbulo seminífero, igual na imagem que nós temos demonstrada, nós podemos ver a imagem do lado ali direito do slide. Nessa seção transversal do túbulo seminífero, nós podemos ver diversas células, desde a região mais lateral, mais periférica, até a região interior, que é oca lá dentro. Então, a formação dos espermatozoides, que é a espermatogênese, ela ocorre a partir das espermatogônias, que são as células mais laterais, mais externas, nos túbulos seminíferos. Essas espermatogônias, elas se dividem e formam espermatócitos primários, que também dá para observar ali que já são as camadas mais internas de células. Esses espermatócitos se dividem e formam espermatócitos secundários. A partir daí, os espermatócitos secundários,
eles amadurecem em espermátides. As espermátides amadurecem para desenvolver a cabeça e a cauda característica do espermatozoide. A partir daí, esses espermatozoides são conduzidos pelos túbulos seminíferos até uma região chamada túbulo reto, que é esse identificado na imagem com a faixinha preta ali. Esse túbulo reto, saindo de cada lóbulo do testículo, conduz os espermatozoides até a rede do testículo, que é essa rede no interior do testículo. Essa rede, ela se dirige para ductos ou canais eferentes, que levam os espermatozoides até o epidídimo, que é esse órgão em vírgula ali em cima do testículo. O epidídimo é o local de armazenamento e maturação dos espermatozoides. Então, o epidídimo, ele contém no seu interior vários túbulos que mantêm os espermatozoides ali para que eles se desenvolvam e sejam nutridos. A partir do momento em que eles ocorre o estímulo sexual, eles são então conduzidos pelo funículo espermático, que é esse canal que leva os espermatozoides para dentro da cavidade abdominal, e é composto não só pelo ducto deferente, que leva os espermatozoides para fora do testículo e do epidídimo, mas também por artérias, veias, vasos linfáticos e nervos. O ducto deferente, que sai ali do epidídimo, é esse canal em vermelho na imagem, ele contorna a região pélvica do osso pélvico e passa por cima da bexiga. Ele é um canal muscular que conduz os espermatozoides a partir do epidídimo até a uretra. Ele mede de 30 a 40 centímetros de comprimento, dependendo do indivíduo. Ele entra, então, por trás da bexiga, a gente vê a bexiga ali, ele entra por trás da bexiga, na ampola do ducto deferente, que é uma abertura, um prolongamento, né, lateral do ducto deferente, para entrar na próstata junto com as secreções da vesícula ou glândula seminal. No caso do ducto eferente, o ducto eferente é o local onde ocorre a vasectomia, que seria o pregueamento reversível ou o corte irreversível do ducto, para que ele não possa mais levar, então, os espermatozoides para a vesícula seminal e a próstata. A vesícula seminal é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino. Ela está localizada posteriormente à bexiga, tem um par de duas glândulas seminais que secretam o líquido seminal. O líquido seminal, ele corresponde a 60% do sêmen, que é ejaculado, e ele é composto por um líquido alcalino para neutralizar o ambiente ácido, principalmente da uretra masculina, que também conduz a urina, que é levemente ácida. Esse líquido contém frutose, que é a fonte de energia para os espermatozoides. Contém também prostaglandinas, que são essenciais para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides, além de conter fibrinas para coagulação do sêmen e fixação do sêmen no canal vaginal. O ducto ejaculatório é um ducto entre a vesícula seminal e a uretra prostática. Ele transporta os espermatozoides e o líquido seminal até a uretra. Como falamos anteriormente, a uretra masculina, ela faz parte tanto do sistema reprodutor masculino como do sistema reprodutor, como sistema urinário.
e ela mede aproximadamente 20 centímetros. Ela é dividida em prostática, que é a região que passa por dentro da próstata. Essa região recebe tanto o líquido seminal como o líquido prostático. Ela tem a região membranácea, que é a menor região de todas, localizada logo abaixo da próstata. E depois ela tem a região esponjosa, que é circundada pelo pênis. A próstata, outra glândula acessória do sistema reprodutor masculino, ela secreta o líquido prostático, que corresponde a 25% do sêmen e dá o odor característico do sêmen. Este líquido ele tem uma aparência leitosa, também é alcalino e possui diversas enzimas proteolíticas. Ele é essencial para a mobilidade e viabilidade dos espermatozoides através de uma enzima chamada fosfatase ácida. Quando os espermatozoides deixam a uretra prostática, eles entram na uretra membranácea, onde estão localizadas duas glândulas acessórias chamadas glândulas bulbo-uretrais. Essas glândulas secretam outro líquido, que é o líquido das glândulas bulbo-uretrais, que também é alcalino e principalmente tem a função de proteger os espermatozoides, já que neutraliza os ácidos da urina e secreta um muco lubrificante que é expelido antes do processo de ejaculação. O pênis é o órgão externo do sistema reprodutor masculino. Ele é dividido em 3 regiões: a raiz, ancorada à pelve, ela contém 2 músculos, o músculo isquio cavernoso e o músculo bulbo esponjoso, que ligam então os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, que fazem parte da região externa do pênis. Eles ligam então esses corpos cavernosos e esponjoso à pelve. E a região mais distal é a glande do pênis. Na imagem superior, a gente pode observar um corte transversal do pênis e a demonstração dos corpos cavernosos bastante volumosos em relação ao corpo esponjoso que circunda a uretra. Então, os corpos cavernosos eles são altamente irrigados com vasos sanguíneos para promover o processo de ereção. O processo com relação ao mecanismo de ereção e ejaculação, ele se inicia com a estimulação sexual, que ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, que relaxa a musculatura lisa das paredes das artérias que irrigam o tecido erétil, causando então a ereção. A ereção comprime as veias e assim mantém o sangue nas cavernas do músculo dos corpos cavernosos, o que sustenta a ereção. A partir do momento em que o sistema nervoso simpático é ativado, ocorre contração das artérias que irrigam os corpos eréteis do pênis e ocorre então a ejaculação. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.